Olá pessoal, boa tarde. Nossa aula hoje vai ser sobre orientação no espaço geográfico. Desde os primórdios da humanidade, sempre os seres humanos sentiram a necessidade de se orientar no espaço geográfico, ou seja, identificar quais elementos estavam ao seu redor, por onde ele estava caminhando, para tentar ter uma noção de qual local ele se encontrava. Isso desde quando as sociedades eram nômades, ou seja, viviam migrando de um lugar para outro. Então, geralmente, eles identificavam vários aspectos da natureza. Poderia ser a vegetação, poderia ser o sol, poderia ser uma serra, uma montanha. Então, com isso, ia estabelecendo pontos de referência para se orientar no espaço geográfico. Aqui eu mostro a vocês um pequeno exemplo de como se orientar no espaço geográfico. Uma das coisas que vocês podem fazer todos os dias quando vocês saem de casa para a escola ou para qualquer outro local. Nesse caso aqui, desse desenho, você vê que a menina, esse menino aqui sai de casa para a escola. Então ela vai identificando vários elementos, no caso elementos aqui culturais, aqueles que foram construídos pelos seres humanos. Tem casa, tem prédio, tem praça, tem igreja, até chegar na escola. Então ela vai memorizando todos os dias o seu trajeto, e isso é uma forma de se orientar no espaço geográfico. Para se orientar no espaço geográfico, os seres humanos sempre eles utilizaram o Sol como o principal ponto de referência para se orientar. Então, para se orientar pelo Sol, é só seguir aquela regrazinha básica, identificar qual é o lado onde o Sol nasce, e esse lado onde o Sol nasce vai ser sempre o leste. Então, ao estender o braço direito para o lado onde o Sol nasce, você está identificando o leste. Logo em sua frente vai ser o norte. Na sua esquerda vai ser o oeste. E atrás, nas suas costas, vai ser o sul. Assim se identificamos pelo Sol, através do Sol, mas também outros astros podem servir de referência para a nossa orientação. Por exemplo, os navegantes na antiguidade, como é que eles identificavam, eles conseguiam se orientar se não tinha, durante a noite, se o sol não aparecia? Então, vamos lá, eles se identificavam, se orientavam pela lua, certo? Porque a lua também, ele tem o seu movimento de aparecer no céu e desaparecer, segue um trajeto parecido com o do Sol. Então a Lua sempre vai nascer próximo à direção leste, e ela sempre vai se pôr próximo à direção oeste. Com isso, a gente consegue também se orientar. Ao estender o braço direito para o local onde a Lua nasce, nós estamos identificando aproximadamente o leste. Logo em seguida, o braço esquerdo vai ser o oeste, na nossa frente vai ser o norte e nas costas o sul, certo? E de repente, professor, se for numa noite que a lua não aparece, de lua nova, vamos identificar por quê? Por quais astros? Aqui no hemisfério sul, onde nós estamos localizados, é fácil de identificar uma constelação muito conhecida, chamada de Cruzeiro do Sul. Então essa constelação, ela sempre vai apontar, essa última estrelazinha aqui, ela vai apontar para o Polo Sul. E se você identificar o Polo Sul, você vai conseguir identificar os outros pontos de referência. Porque se o sul sempre vai ficar nas nossas costas, nós vamos saber que a frente vai ser o norte, na direita vai ser leste e esquerda oeste. E no hemisfério norte,
No hemisfério norte, vocês conseguem ver que o Cruzeiro do Sul não vai aparecer. Então, as pessoas que estão lá na França, na Itália, no Canadá, Estados Unidos, eles vão identificar uma outra estrela. Essa é a estrela polar, que é uma que brilha muito durante a noite. Não vamos confundir essa estrela aqui com o planeta Vênus, que a gente aqui consegue visualizar o planeta Vênus, né? Que chama também de estrela da alvorada, recebe outros nomes, mas isso aqui é a estrela polar. Ela aparece lá no hemisfério norte, próximo ao polo norte. Então, identificando o norte, vai ficar de frente para essa estrela, braço direito vai ser leste, braço esquerdo oeste, e nas costas vai ser sul, certo? Vocês agora já aprenderam como é que se orienta no espaço geográfico utilizando esses astros, principalmente o Sol. Lembrando que a gente sempre observa no nosso dia a dia o Sol aparecendo no leste e desaparecendo no oeste. E a gente começa a pensar, criar uma ilusão que o Sol é quem está se movimentando. Mas na verdade quem está se movimentando é a Terra. A Terra vai se movimentar sempre, né? Isso fazendo esse movimento de rotação de oeste para leste. Esse movimento que a Terra faz, girando em torno do seu próprio eixo, é o que vai dar esse movimento aparente do Sol, em que a gente percebe que o Sol sempre vai aparecer no leste e vai desaparecer no oeste. É muito simples entender isso aqui. Se você pegar uma bola em casa e você pegar uma luz, pode ser uma lanterna, e você girar a bola do sentido oeste para leste, você vai ver que a parte que vai ser iluminada dessa bola sempre vai surgir no leste para oeste. Certo, pessoal? Então, um dos instrumentos bastante utilizados para se orientar no espaço geográfico é a rosa dos ventos. Então, a rosa dos ventos, ela mostra seus pontos cardeais, os pontos colaterais e os subcolaterais. A gente não vai se deter muito nesses pontos subcolaterais, mas hoje eu quero que vocês aprendam os pontos cardeais e colaterais. Então, quais são os pontos cardeais da rosa dos ventos? Que sempre em todo mapa, em toda figurinha que exige se orientar pelo espaço geográfico, ela vai aparecer, certo? Então, aqui vocês percebem que os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. Esses são os pontos cardeais da roda dos ventos. E os pontos colaterais? Entre o norte e o leste vai ter o nordeste. NE significa nordeste. Entre o leste e o sul vai ter o sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o oeste e o norte, noroeste. Aqui, pessoal, vocês podem ver só com os pontos cardeais e colaterais, como eu falei que vocês devem se preocupar agora em aprender apenas esses pontos, certo? Então, a gente observa os pontos cardeais: norte, sul, à direita leste e à esquerda oeste. Entre o norte e o leste vai ter o nordeste, entre o leste e o sul, sudeste, sul e oeste, sudoeste, norte e oeste, noroeste. Dentre os principais instrumentos que nos auxiliam na orientação e localização geográfica, eu destaco a observação. Através da observação, quando nós vamos caminhando para algum determinado local, a gente sempre vai observando e sempre vai memorizando alguns elementos que podem facilitar a gente identificar esse trajeto que a gente está fazendo. Por exemplo, vocês podem fazer isso de casa para a escola, ou quando vai para uma cidade ou para um
ou para uma comunidade rural, sempre vai identificando um rio, uma serra, uma vegetação, uma árvore e assim por diante. Então, a observação, eu diria, ser o principal instrumento que nos auxilia na orientação do espaço geográfico, certo, pessoal? A bússola, quando fala em orientação geográfica, sempre a gente deve destacar a importância da bússola, que ela foi muito importante, principalmente no período das grandes navegações. O que foi esse período das grandes navegações? Foi quando, no período em que os europeus, eles começaram a navegar pelo Oceano Atlântico em busca de novas rotas de comércio para as Índias, e chegaram até a América. Inclusive Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil em 1500. Então, um dos instrumentos que auxiliou esses navegantes foi a bússola. Certo? A bússola foi inventada pelos chineses já há mais de 2000 anos atrás. O período das grandes navegações foi há 1500 anos, basicamente. Certo? Então, a bússola ela é associada à rosa dos ventos. E nela tem uma agulha magnética que ela é atraída para o polo magnético da Terra. Certo? Então, ela sempre vai identificar o norte magnético da Terra. Só para a gente entender, o norte magnético ele fica próximo ao polo norte geográfico. Então, não é no mesmo local do polo norte geográfico, mas a gente tem uma noção pela bússola que ela vai apontar em direção mais ou menos ao norte. E se a gente encontrar o norte, a gente vai identificar os outros pontos cardeais, não vai? Porque se a gente ficar de frente para onde a bússola está apontando, nossa direita vai ser leste, nossa esquerda oeste e atrás vai ser sul. Com o avanço das novas tecnologias, foi criado o GPS, né, o Sistema de Posicionamento Global, foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, primeiro para fins militares, aí depois foi disponibilizado para os civis. Então o GPS captura sinais de satélites artificiais, e ele vai determinar com exatidão qualquer ponto da Terra, fornecendo as coordenadas geográficas, que nas próximas aulas a gente vai estudar as coordenadas geográficas. Também pode fornecer a altitude. O GPS hoje é bastante utilizado. A gente usa o GPS nos nossos celulares, em veículos, em automóveis. E é um dos instrumentos muito utilizado atualmente para se localizar no espaço geográfico, certo? Então vamos lá. Depois disso, depois dessa explicação, vamos praticar um pouco, certo? Então, utilizando os pontos cardeais e colaterais da rosa dos ventos, vamos descrever o trajeto dessa menina aqui, que ela sai de casa para a escola. Então, ao ela sair de casa, ela está indo em qual direção? Olhem, preste aqui atenção na rosa dos ventos. Ela está indo na direção leste. Caminha, 2 quarteirão, aí depois segue na direção sul, depois na direção leste novamente até chegar na escola. Esse é o trajeto que essa menina faz todos os dias de casa para a escola. Vocês também fazem um trajeto de casa para a escola, não é isso? Todos os dias. E é esse trajeto que a nossa atividade que a gente vai fazer, certo? Agora vocês vão pegar uma folhazinha, uma folha de caderno, e vão fazer o trajeto de vocês de casa para a escola, lembrando sempre de identificando a direção pela rosa dos ventos, seja a direção norte, seja os pontos cardeais ou os pontos colaterais, certo? Aqui eu vou ilustrar aqui um pequeno exemplo da minha trajetória que eu faço para de dar aula aí na escola 5. Então eu peguei uma imagem de São Rafael, certo? Aqui é a escola, o Colégio Imaculada Conceição. Então quando eu chego de Jucurutu, vocês percebem que aqui, olha a Rosa dos Ventos, norte. Aqui eu estou indo na direção norte até a parada do Caldo de Cana. Da parada do Caldo de Cana eu sigo em direção oeste,
o oeste, né, à esquerda, certo? Depois, então, pessoal, vamos lá. Dando continuidade aqui, aqui eu vou mostrar um exemplo do meu trajeto que eu faço para ir da aula ao sítio, no sítio, certo? Então, aqui é uma imagem aérea de São Rafael, certo? Aqui eu coloquei aqui no canto direito superior dos ventos, certo? Para a gente identificar em qual direção eu estou seguindo no meu trajeto. Então, quando eu chego de Jucurutu, a entrada da cidade, eu coloquei aqui como ponto de referência o cemitério, certo? Então, eu sigo numa direção, que essa direção, vocês podem perceber aí na rosa do vento, ela está entre o norte e o oeste. Então, que direção é essa? Que ponto colateral é esse? Noroeste. Então, eu sigo na direção noroeste, até chegar naquela curva. Da curva, eu vou em direção norte, até a parada do caldo de cana. Lá naquela parada do caldo de cana, eu sigo em direção oeste. Ó. Eu estou indo para a esquerda, oeste. Então, aqui eu passo por várias casas, eu passo pela Praça da Bíblia, pela Assembleia, passo pela Pousada São Rafael, a quadra de esporte da cidade. E quando chego no final dessa avenida, eu vou descendo em direção sul. Viu? Vou descendo em direção sul. Como os meus materiais, alguns ficam guardados na Claudeci, outra escola de trabalho, então eu sigo aqui oeste, na direção oeste, que eu vou até a escola Claudeci, lá pego os meus materiais, alguns que eu deixo lá, e do Claudeci para o sítio, eu vou na direção leste, até chegar no Colégio Imaculada Conceição e dar a aula para vocês, certo? Então esse é o trajeto que eu faço quase todos os dias em São Rafael para dar aula para vocês, chegar até a escola. Então essa atividade que eu quero que vocês façam, certo? Então vocês vão fazer um trajeto, seja em forma de desenho, ou até mesmo pode escrever esse trajeto, saindo da casa de vocês para a escola, certo? Sempre, nunca esqueça de ir identificando a direção, certo? Que você está seguindo. Como, por exemplo, aqui, eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, se eu fizer só o desenho, eu não fizer em forma de texto, se eu fizer só o desenho, então aqui eu vou identificando. Daqui para cá, eu estou indo em qual direção? Noroeste, norte, oeste, sul, oeste novamente e leste, certo? Então é esse desenho que eu quero que vocês façam, ok, pessoal? Então a nossa primeira aula sobre orientação do espaço geográfico é essa, certo? E saudações a todos.